Oi? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque a plataforma principal agora vai ser o YouTube. E eu não quero ficar falando o tempo todo das desgraças que aconteceu na minha vida. Quero contar a história, mas eu quero falar muito mais sobre superação, como eu passei por tudo aquilo e hoje sou essa mulher aqui que não guardo mágoas, transformei minha vida em outra situação. Tenho uma família estável, filhos maravilhosos, enfim. Mas no vídeo passado eu falei que ele bateu no portão. E na hora que ele bateu e falou: "Por que você fez isso comigo? Você é a mulher da minha vida". Eu, desesperada, olhei para minha irmã, me desarmei toda, fiz aquela cara para ela assim, incorporei novamente a personagem. "Tá tudo bem, a gente vai conversar e vai ficar tudo bem". Naquela noite, era tarde, ele não foi para a faculdade, ele fazia faculdade de direito nessa época. E aí, dormiu, forçou situação e, infelizmente, a contragosto. E no dia seguinte eu falei: "Eu vou fazer ele ir para a faculdade hoje, me viro". E foi o que eu fiz, convenci ele de que estava tudo bem, que eu não ia sair para lugar nenhum, e ele foi para a faculdade. Assim que ele saiu, eu e minha irmã pegamos uma bolsa, colocamos poucas peças de roupa, minha, dela e de minha filha, a lata de leite e o mucilão da minha filha, e saí sem direção. Fui para o Shopping Iguatemi, desesperada. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Vou dormir na rua ou vou atrás da delegacia? Eu não sabia o que fazer. De repente, quando a gente viu que o shopping ia fechar já, fomos para um posto de combustível que tinha ao lado do shopping, assim, próximo. E a gente com aquela cara muito chorosa, de repente se aproximou um senhor de nós. Abasteceu e o senhor, assim, por volta de uns 65 anos. E perguntou para a gente o que estava acontecendo. E rapidamente nós relatamos. Ele falou assim: "Olha, se vocês quiserem confiar em mim, eu moro na boca do rio, sou viúvo, moro só numa casa de 2 andares. Se vocês quiserem ficar lá por uns dias". Eu olhei para ela olhou para mim. Pior do que tá, eu acredito que não pode ficar. Foi uma loucura? Foi, mas fomos. Era o desespero. Então, realmente, tudo o que ele disse era verdade. Ele morava numa casa grande, de 2 andares. O terreno era enorme, a filha dele morava no fundo com a família. E morava ele e 2 cães, pastor alemão. Então vocês podem imaginar dentro da casa a quantidade de pelos que tinha. Mas enfim, a gente passou a noite, ele nos cedeu o quarto, passou a noite. No outro dia ele, logo pela manhã, muito receptivo, falou: "Olha, o tempo que vocês precisarem ficar, vocês vão ficar". A gente ali naquele ambiente, eu como tinha filha pequena, fizemos de empregada de limpeza, que eu não estava suportando a sujeira da casa. Limpamos tudo, enfim, por ali fiquei 3 dias, eu e elas. Enquanto isso, ele ligava o tempo todo perturbando. De repente, no segundo dia, a vizinha liga, ela tinha nosso contato. "Olha, Rivana, ele pegou um caminhão, colocou tudo que tinha dentro da sua casa, já saiu, pegou todas as suas roupas e falou palavras horrorosas aqui para os vizinhos, horríveis a seu respeito, e queimou todas as suas roupas". Que situação. Então, quando eu vi que ele já tinha pegado tudo, eu falei assim: "Agora eu vou voltar para casa". Agradeci o Senhor, voltei para casa, passei na delegacia antes, informei e voltei. Cheguei com os policiais, pude entrar. A dona da casa morava em cima, mas não se interferia em nada, já que ela tinha alugado a parte de baixo. E quando eu entro dentro da casa, ele me deixou apenas com um colchão de solteiro, um frigobar e um fogão de 2 bocas que nós usávamos para acampamento. A gente fazia acampamento de pesca. Era tudo que eu tinha. O resto, toda a mobília que estava no meu nome nos cartões de crédito, ele levou. Minhas roupas, as melhores, queimou todas. E foi assim que eu iniciei minha vida. Dali em diante, era o tempo todo ele
me ligando, querendo voltar, na porta de casa, eu chamando a polícia, enfim. E todos os dias, como a situação estava ficando cada vez mais estreita financeiramente, todos os dias eu saía procurando emprego. Deixava minha irmã com a minha filha e saía às 7 da manhã com a mochila, um lanche, um escarpão de salto mais baixo e um tubinho preto, mais ou menos como esse, assim, cabelo apanhado, e ia à procura de trabalho. Foram dias assim, chegava no fim do dia, os pés cheios de calo, mas como Deus é pai e não é padrasto, a vizinha observava o meu comportamento todos os dias. E aí chegou para minha irmã, uma outra vizinha. Por que sua irmã sai tão cedo e chega por volta assim? Minha mãe falou que ela chega por volta de umas 4 da tarde. Ela já sabia mais ou menos da situação. Minha irmã falou assim, é porque ela está à procura de trabalho. E eu tenho que ficar com minha sobrinha enquanto ela vai. Aí ela falou assim, sua irmã tem habilitação? Aí minha irmã falou, tem. Eu acho que eu consigo um trabalho para ela na concessionária, onde eu trabalho. Olha como que Deus é maravilhoso. Ela falou assim, um colega meu vai sair de férias e precisa de alguém para poder ocupar o lugar dele, pelo menos por 30 dias. Mas se ela for boa vendedora, é capaz do dono deixar. Fui fazer entrevista para esses 30 dias. Eram 13 vendedores na concessionária, todos homens, eu seria a única mulher. E fui para esses 30 dias. Já nos primeiros 3 dias, eu vendi 3 carros. E eu fiquei tão feliz. Aí eu falei assim, ai Deus, obrigado Senhor. A comissão era excelente. Eu estava passando um perrengue e eu falei assim, nossa, vai dar tudo certo. Vai caminhar, minha vida vai caminhar. E foi assim que iniciou meu trabalho com venda de autos. Meu colega voltou, o dono gostou das minhas vendas, do meu comportamento, e eu fiquei naquela loja de carros por 2 anos, quase 3 anos. E foi onde eu fui muito abençoada. Eu trabalhava de domingo a domingo, porque não fechava nunca a loja. Eu só tinha uma folga por mês, mas fui muito abençoada porque o salário era muito bom. Eu vendia muito e conseguia me manter, porque durante todo o período de brigas judiciais que nós tínhamos, ele não me dava absolutamente nada. Nada, nem para a filha. Ele falava, tudo que tiver que dar, eu dou quando ela for para minha casa. Com você não dou nada. E foi mais ou menos assim. Vou contar mais coisas nos outros vídeos, alguns episódios, situações que envolvem o judiciário, e até o ponto de que eu vi que viver em Salvador era um risco de vida para mim. Mas é isso. Vão acompanhando comigo, tenham paciência. Afinal de contas foram anos e não dá para poder falar em minutos assim. Mas é isso.